Muitos de nós, quando abandonamos a fé, cometemos um erro estratégico brutal. Nós pegamos a religião, a espiritualidade e a transcendência, colocamos tudo no mesmo saco escrito bobagem mística e jogamos no lixo. Olá, sejam bem-vindos ao Ateu em Análise. Se você é ateu, agnóstico ou apenas um cético irritado com dogmas, é provável que você já tenha revirado os olhos ao ouvir alguém dizer: "Eu não sou religioso, eu sou espiritualizado." Soa como uma desculpa esfarrapada para continuar acreditando em mágica, certo? Mas e se eu te dizer que a ciência traça linhas absurdamente claras entre esses três conceitos? E mais, e se eu te provar hoje que você pode ser o materialista mais ateu do planeta e buscar a transcendência de forma comprovada? Hoje, nós vamos dissecar a mente humana. Vamos separar a instituição, a jornada e o bug do cérebro. Puxe uma cadeira. A análise vai começar. Vamos começar pelo alvo mais fácil: a religião. Para a sociologia e a biologia evolutiva, a religião não é uma conexão com o divino. É uma tecnologia social, uma ferramenta de sobrevivência. O sociólogo Emile Durkheim já dizia que a religião é a cola social. Mas vamos olhar para o nosso passado evolutivo. Imagine nossos ancestrais nas savanas africanas. Grupos humanos precisavam cooperar para não morrerem de fome ou devorados. O problema da cooperação humana é o que a biologia chama de caronas. O cara que come a carne da caça, mas foge na hora de enfrentar o leão. Como você resolve isso antes de inventar a polícia ou o sistema judiciário? Você inventa uma câmera de segurança invisível que lê pensamentos. Um Deus punitivo. Estudos evolutivos mostram que tribos que desenvolveram a crença em deuses moralizadores e vigilantes prosperaram, porque o medo do inferno ou do karma reduzia a traição dentro do grupo. Além disso, temos um viés cognitivo chamado Agaad. Se o homem das cavernas ouvia um barulho no arbusto, ele tinha duas opções: achar que era só o vento ou achar que era um tigre, um agente com intenção. Quem achou que era o vento, e na verdade era o tigre, foi devorado e não deixou descendentes. Nós somos os filhos dos paranoicos. Nosso cérebro evoluiu para ver intenção e agentes onde há apenas natureza. A religião é a sistematização cultural dessa paranoia evolutiva. Resumo da ópera: a religião é o mapa coletivo. É a escola, com diretor, regras e punições, criada para manter o macaco peludo na linha. Agora, se a religião é a estrutura externa, a espiritualidade é o fenômeno psicológico interno. E aqui é onde muitos céticos se perdem, porque tentam debater espiritualidade usando argumentos contra a religião. Não funciona. A espiritualidade é uma resposta psicológica à angústia da existência. Carl Jung associou isso ao processo de individuação e Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, mostrou que o ser humano precisa de um sentido para não enlouquecer. Não precisamos apelar para almas ou chakras. A psicologia moderna entende a espiritualidade como um mecanismo de coping fenomenal. É a capacidade de criar uma narrativa de resiliência diante do trauma, da doença e da nossa sentença de morte inevitável. E a neurociência está de olho nisso. A neuroteologia escaneia o cérebro de pessoas em oração profunda ou meditação. E adivinhe, acontecem mudanças materiais. Há um aumento de atividade no lobo frontal, foco, e, crucialmente, uma diminuição da atividade nos lobos parietais, exatamente a área responsável por dizer onde o seu corpo termina e onde a cadeira começa. Isso significa que a sensação de conexão com o universo não é uma prova de que o universo está falando com você. É uma prova de que a área do seu cérebro que desenha os limites físicos do seu eu foi temporariamente desacelerada. É neuroquímica, é fascinante e tem uma utilidade psicológica absurda para a saúde mental. A espiritualidade é a jornada solitária do indivíduo tentando organizar o caos da própria mente. Chegamos ao topo da pirâmide, a transcendência. E é aqui que a ciência moderna encontra seus dados mais psicodélicos, literalmente. Transcendência não tem nada a ver com ir para o céu. Do latim transcendere,
é ultrapassar limites. Abraham Maslow, famoso pela pirâmide das necessidades, colocou a autotranscendência no topo, acima, até da autorrealização. É o estado de anulação do ego. No cérebro, existe uma estrutura chamada DMN, rede de modo padrão em inglês. A DMN é o seu ego. É a voz na sua cabeça que fica remoendo o que você disse ontem no jantar, se preocupando com os boletos de amanhã e definindo quem é você. É o narrador chato da sua vida. Sabe o que acontece no cérebro durante uma experiência de transcendência induzida por meditação profunda? Estado de flow absoluto de um músico? Ou pelo uso clínico de psicodélicos como a psilocibina? A DMN desliga. O seu ego simplesmente colapsa. E sem o narrador para separar o sujeito do objeto, o cérebro experimenta uma fusão literal com o momento presente. A pessoa sente empiricamente que ela é a floresta ou que ela é o universo. Os místicos chamam isso de encontrar Deus ou nirvana. A neurociência chama de inibição temporária da rede de modo padrão. Você, ateu, não precisa acreditar em fadas para experimentar a transcendência. É uma capacidade biológica do seu hardware cerebral de experienciar o sublime e a ausência absoluta da dor do ego. Para não restar dúvidas, pensem nesta analogia. A religião é a escola. O prédio, o diretor, o sinal tocando, o uniforme. Feita para doutrinar e organizar a sociedade. A espiritualidade é o desejo de aprender do aluno. É o processo interno, de quem tenta achar significado nos livros que lê, seja no pátio da escola ou no quarto de casa, sozinho. E a transcendência é aquele momento exato de epifania. O ahá. O momento em que a escola some, o livro some, o tempo para, e você e a ideia se tornam uma coisa só. Se nós que defendemos a razão, continuarmos ridicularizando a experiência da transcendência e da espiritualidade psicológica, só porque rejeitamos os dogmas da religião, nós estamos entregando as melhores experiências do cérebro humano de bandeja para os charlatões e os líderes de seita. A beleza do universo não precisa de um roteirista invisível para ser sentida. A neurociência e a biologia são maravilhosas o suficiente por conta própria, e eu quero saber a sua opinião. Como ateu, agnóstico ou cético, você já teve alguma experiência de pico ou de transcendência? Uma arte, uma música, uma viagem na natureza, ou até mesmo consciência que fez seu ego sumir por uns minutos? Deixa aqui nos comentários. Vamos analisar isso juntos com base na nossa biologia. Se você gostou dessa análise, o de sempre. Se inscreve no canal, curte o vídeo e manda para aquele seu amigo que vive dizendo: eu não sou religioso, eu sou espiritualizado, só para ver o cérebro dele bugar um pouquinho com as definições. Eu fico por aqui. Mantenham a mente aberta, mas não o suficiente para o cérebro cair. Até a próxima análise.